estar aqui com o diretor de fotografia, o grande diretor de fotografia, Mauro Pinheiro Júnior, que já foi responsável pela fotografia de Cinema, Aspirinas e Urubus, um filme que eu amo muito. E a ex-aluna da UF trabalhou com vários diretores super renomados também, o Karim Ainuz, Eduardo Nunes, Leide Bodansky, certo? Gostaria que primeiro você se apresentasse, dissesse um pouco da sua trajetória, como foi essa experiência no curso de cinema da UF, as coisas que você aprendeu, que você carrega até hoje, enfim, como que foi essa experiência e a importância da escola de cinema na sua carreira. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Eu tive ao longo desses anos, foi tão importante que eu me sinto em dívida com a UF, então sempre que qualquer coisa relacionada à UF me convocar, eu estou sempre disponível. Eu acho assim, que existem milhões de maneiras de você começar a trabalhar com cinema e eu acho que, não sei, assim, as pessoas têm suas personalidades, existem momentos diferentes, né, na economia e na questão da cultura mesmo do país, mas eu não sei, foi tão, para mim, eu acho tão quase imprescindível, sabe, você ter um tempo da sua vida onde você vai se dedicar mesmo a estudar, para quando você entrar no mercado de trabalho, você está mais preparado mesmo. Questões que são muito importantes para mim, que é o fato de você conhecer, ainda muito jovem, uma turma, uma galera que quer fazer a mesma coisa que você, e você vai aprendendo junto, e filmando junto, e errando junto, e acertando junto. Então, se eu for olhar para trás, eu vou ver que o Eduardo Nunes, por exemplo, que é um cara que eu conheci no meu primeiro dia de aula, a gente fez tudo que ele fez, eu fiz junto com ele, né? E eu aprendi muito de direção com ele, ele aprendeu muito de fotografia comigo, e a gente, enfim, até hoje, né? Até hoje, quando a gente se reencontra, a gente sempre tem uma história, sempre tem uma novidade, sempre tem uma troca, né? Uma troca permanente. Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante mesmo. A outra coisa que eu acho que é muito importante, quando eu estava na UF, e aí esse cara veio para dar aula de cinema experimental para gente. E esse foi meu primeiro grande professor de fotografia, porque do ponto de vista óptico e mecânico, do que é a câmera e tudo mais, ele era um desvabra... ele era um louco, na verdade, né? Tipo, o cara enterrava negativo em casa e deixava 3 anos no quintal. Ele botava negativo na panela para ele cozinhava o negativo. E esse cara ensinou pra gente que existe a técnica, padrão, e que havia grandes esforços dos laboratórios para observar para esse padrão e brincar com isso, né? Então, na verdade, era uma grande piada que a gente fazia de tentar pegar aquilo ali, que aquelas informações todas e subverter aquilo tudo, né? E um pouco desrespeitando essa exigência, né, de perfeição que a gente é o tempo inteiro cobrado por perfeição, mas ao mesmo tempo a gente é o tempo inteiro cobrado por novidades e por transgredir essa perfeição, né? Então ele foi o primeiro cara que me colocou na cultura da investigação, sabe? De você se permitir errar e tem umas coisas muito legais. Junto, eram 50 alunos, os 50 na sala de projeção para assistir o que eu fiz. Aí depois ia passar o que a outra pessoa fez. E todo mundo assistindo junto. Então era um aprendizado coletivo, porque todo mundo conhecia os projetos dos outros e todo mundo aprendia com os erros e os acertos dos outros. Mas basicamente é isso. Eu acho que a gente... O mercado ele é muito cruel com a gente porque ele exige o acerto. Mas ele quer a novidade, ele quer a experiência. A experiência flerta com o erro. Então a gente tem que um pouco ter essa experiência. Eu acho que a faculdade é o melhor lugar para isso, né? Isso nem era só na
fotografia também, né? Existe um entendimento do que é um set de filmagem, porque na UF eu dirigi, eu montei, eu fiz som, então você também se colocar no lugar do outro, tanto do ponto de vista da dinâmica do set, de você ver a dificuldade de alguém, e às vezes a dificuldade de alguém é consequência da sua ação. Então eu fiz uma luz que é difícil para o som, porque faz sombra, né? Então um pouco de você observar o quanto que você ajuda ou prejudica, e essa dinâmica de tentar ir se apoiando um no outro. Mas tem também a questão da linguagem, né? O cinema que é uma junção de linguagens, né? A linguagem do cinema usa as linguagens da música, da imagem fotográfica, da interpretação. Então você tem tudo junto. Então fazer fazer outras funções, né? Trabalhar numa equipe com outras funções também é uma coisa muito, muito importante, que é praticamente impossível no mercado, né, de você fazer. A outra coisa que eu acho que também é muito importante é que a gente, quando faz cinema, independente da nossa função, a gente tá, em geral, a gente fala sobre gente, né? Os filmes normalmente têm personagem, né? Então, a chance que você tem na universidade de conhecer, de ter os primeiros contatos com filosofia, com antropologia, essas ciências humanas, né? Quanto mais ciências humanas a gente estudar, mais a gente entende o ser humano e mais apto a gente está a discutir o personagem. Então a luz não é uma coisa para embelezar o ator, né? A luz é um instrumento para poder construir um sentimento, construir uma personalidade do personagem, né? A gente está ali para construir coisas juntos. Então a gente precisa entender o que é essa coisa, né? Que a gente está trabalhando. Realmente, até eu estou fazendo também cinema na UF, né? E tem todas essas matérias que fazem a gente pensar sobre estética, linguagem, além do cinema em si, né? Sim. Você falou da questão do mercado, tem uma outra pergunta que é, depois da universidade, né, como que foi, assim, para você se inserir nesse mercado, se estabelecer como diretor de fotografia? O que você aprendeu ao longo desses anos que é essencial, assim, para uma boa prática de set, essa relação mais orgânica entre as equipes? O que você pode falar sobre isso? Para começar, essa divisão depois da universidade, para mim, ela é delicada, porque eu levei 10 anos para me formar. Então, assim, foi tudo junto e misturado ao mesmo tempo, né? Enquanto eu estudava na UF, enfim, basicamente chegou uma diretora lá na UF, tinha ganho um prêmio estímulo, tinha muito pouco dinheiro para fazer o curta, procurava assistentes. Aí eu fui para lá e nunca tinha trabalhado em 35, nunca tinha feito um foco na minha vida, e era um curta em 35 e eu era o único assistente de câmera. Então eu carregava chassi, fazia foco, sem nunca ter feito nenhum dos dois na minha vida, assim, chassi 35. E aí deu certo o curta, e eu fiquei amigo do fotógrafo, que era o Antônio Luiz Mendes, que é um super fotógrafo. E aí o Antônio, era uma época bem difícil do cinema brasileiro, que era a época do Collor, né? Uns anos sem ter cinema brasileiro. E ele foi fazer o La Marca, que é o filme que... É um filme antes do Carlota Joaquina, né? Na real, o La Marca seria a inauguração dessa retomada, mas o Carlota fez mais sucesso, então ele é reconhecido como isso. E aí, quando ele me chamou para fazer o filme, imagina, eu fiquei feliz, eu quicava em casa de alegria, e aí eu deixei um pouco a UF de lado, sabe? Porque eu comecei a fazer um filme atrás do outro com o Antônio, a gente fazia 4 filmes por ano. E aí, na verdade, tem essas duas questões, e tem a terceira questão, que é como esse filme que eu tinha feito, que eu tinha fotografado na UF, tinha ganho prêmio de fotografia, eu comecei a receber muitos convites pelo Brasil, porque esse filme foi passando nos festivais e as pessoas foram me chamando para fazer os filmes
locais, né? Tipo, então o diretor gaúcho né, me chamava, eu ia filmar no Rio Grande do Sul, eu fui filmar em Cuiabá, fui filmar em Fortaleza. Então eu tinha eu me dividia em três, né? Eu era fotógrafo dos curtas, da galerinha que estava começando, eu era assistente dos longas profissionais e eu era ainda um aluno da UF, eu não era um ex-aluno da UF, né? Então eu ainda fazia umas disciplinas quando dava e tudo mais. Isso, na verdade, essa junção foi muito importante e eu ainda fazia coisa mais maluca, que é o seguinte, o André Horta era o foquista do Lamar, então que ele tinha um outro nome para o filme, como segundo assistente, eu era segundo assistente, né? Mas aí o Antônio me colocou no filme e a gente ficou super amigo, eu e o André, e eu fui seguindo, eu fiz mais um filme com o André em seguida, que foi o Carlota Joaquina. No terceiro filme, então eu fui fazer meu terceiro longa, eu era primeiro assistente de câmera. E aí aconteceu essa bagunça, assim, um pouco na minha vida, que era um dia eu era primeiro, um dia eu era segundo, um dia eu era fotógrafo, um dia eu era aluno. E o que eu posso dizer sobre isso é que eu não sei se eu recomendo isso, porque eu acho que o mercado às vezes entende quando alguém é primeiro e depois é visto fazendo segundo, as pessoas entendem isso como um retrocesso, talvez, né? Para mim era incrível, porque quando eu fazia isso é porque eu acreditava no projeto e queria fazer independente independente disso, sabe? Do que as pessoas... um filme francês, fotografado pelo italiano, Luciano Tovoli. O cara fez a profissão repórter. Ele fez Tour Escola, ele fez A Viagem do Capitão Tornado. Aí tinha uma vaga como segundo. Eu não ia fazer o filme? Claro que eu ia fazer o filme. Então eu fui lá fazer esse filme francês na Amazônia, como segundo, já sendo primeiro. E aí eu olhava para o assistente francês, que era o primeiro assistente de câmera, e eu olhava para ele com olhos de primeiro. Então, quando eu sentia que o diretor pedia uma coisa que eu já sabia que era difícil, eu já chegava com suporte. E aí ele super adorava isso, porque antes dele me pedir, a coisa já chegava na mão dele, porque eu já estava me antecipando. Assim como quando eu era primeiro, eu tinha acabado de fazer um longa como segundo, eu sei o perrengue que o cara está passando, que a pessoa, o meu segundo, está passando. Então eu já olho com mais generosidade também, porque eu não está distante de mim essa experiência que ele está tendo. Eu reconheço essa dificuldade. Então eu posso ajudar até também, né? Por exemplo, sei lá, com 4 anos de assistente de câmera, eu fotografava a segunda unidade para o Antônio, por exemplo, né? A gente fez um longa, que deve ter sido o nosso 4º ou 5º filme juntos, talvez 6, sei lá, não sei, e eu já estava fotografando a segunda unidade, sabe? Então, isso tudo, essas junções dessas experiências, era um momento muito fértil para mim, assim. Agora, eu não dormia nada, né? Eu não dormia nada, eu trabalhava aqui um monstro e aprendi muito, né? Então, assim, eu não sei dizer depois da UF, porque o depois da UF não foi... Depois da UF, para mim, foi como se você estivesse viajando de barco e atravessou o Equador. Você não reconhece uma linha ali, né? A minha linha depois da UF... não sei, foi meio bagunçado mesmo. Entendo. Mas eu não fui o único, não. Tem muito uma questão, isso tem muito ainda, tipo, eu já fiz também vários trabalhos como segunda e primeira assistente, a gente vai aprendendo tanto, né, quando a gente faz esse monte de curta na UF, e importante, tem sido muito importante para mim fazer essas coisas também. E, enfim, pensando nessas duas respostas que você já deu, para você, o que é essencial, assim, para um estudante da UF, por exemplo, lembrando de todas as suas experiências e tal, o que você acha que é essencial para os estudantes hoje em dia no curso de cinema? E quais são suas dicas, assim, para quem tem interesse em entrar nessa área, seguir no departamento de fotografia? Quais os desafios que você consegue perceber que
podem se aparecer, ainda mais nesse cenário pós-pandemia, assim? Basicamente, o que eu entendo disso é que é muito comum que a gente seja ansioso, né? Principalmente num país que as oportunidades não estão muito evidentes, né? Então, é muito comum que você seja aluno e que você queira trabalhar o quanto antes, né? Que você queira passar esse rito de passagem, não curtir esse tempo, né? Eu fui fazer, sei lá, astronomia no departamento de geografia, fui fazer literatura francesa no departamento de literatura. Então, eu fui tentando aprender coisas que me interessavam que não faziam parte da grade de cinema. Eu acho que é um espaço que você nunca mais vai ter na sua vida assim, com essa facilidade, né? De você simplesmente decidir que quer estudar filosofia, colocar ali e ir lá estudar. Depois você não tem mais tempo de fazer isso, né? Eu fico inventando tempos para conseguir estudar. E você não tem mais a dinâmica do estudo também. Então, essa é uma questão, né? De você segurar a sua ansiedade e não achar que o mundo vai acabar amanhã, apesar de que a gente acha que vai acabar mesmo. Se você ficar como aluno achando que você ainda não está trabalhando, você não está no seu momento presente, né? Eu acho que hoje isso é muito dificultado pelo universo digital, e não é uma fala saudosista, mas é porque quando a distância temporal entre clicar e ver a imagem, quando eu era aluno, né? Se eu fosse, por exemplo, meu primeiro curta que eu fotografei, eu assisti o copião 3 meses depois. Eu filmei o filme inteiro, 3 meses depois eu vi a primeira imagem que eu fiz. Então, enfim, isso é uma loucura, né? Então, eu acho que o mundo digital já deixa a gente mais ansioso, né? Porque a internet, o Instagram e tudo mais, né? Então, a gente já vive um momento mais ansioso por natureza. Então, eu reconheço que hoje deve ser difícil você imaginar por que eu vou passar 10 anos como assistente de câmera se eu já sei filmar. Olha a imagem que eu faço com a minha câmera, né? A minha grande dica é essa, assim, tem uma outra... Eu sempre, quando eu falo disso, desse ambiente digital e analógico, eu fico falando muito da questão sobre o quanto que a gente perde, porque a gente queima umas etapas, eu acho, sabe? Eu quero dizer, a gente tem que imaginar uma imagem antes de vê-la em qualquer dispositivo. No caso da foto, quando você olha para algo, olha pela janela, né, e vê uma foto, e aí você pega a câmera e toma suas decisões, né? Então, eu acho que esse exercício ele é muito bom, porque a rigor a gente não está precisando fazer isso, né? A rigor a gente tem, sei lá, nem que seja um iPhone, a gente olha para a imagem primeiro no iPhone e depois a gente olha para a coisa, né? Ou às vezes a gente nem olha para a coisa, né? Tem gente que vai para o show e filma o telão que foi filmado por alguém em vez de olhar para o artista que está lá no palco, né? Eu filmava com uma câmera e eu assistia isso num monitor pequeno e depois eu exibi isso no cinema. Então, a gente confunde, quer dizer, não é que a gente confunde, é que o objeto é o mesmo, né? O objeto que captura a imagem é o mesmo objeto que exibe. E a gente acha que ele é o Senhor, né? Sei lá, um exercício que, se eu fosse professor hoje, eu daria muito é de tentar restringir números de cliques, como exercício mesmo. Eu quero que você não veja o resultado. Eu quero que você me apresente o meio de um processo, por exemplo, sabe? Para a gente poder imaginar mais, porque eu acho que a gente está imaginando menos. Nos processos criativos, é muito comum que apareçam 1000 referências, né? Se você é estudante, seja estudante, estude, né? E tenta
não cair na cilada disso, desse processo viciado. Você tira uma foto com o iPhone e pensa, como eu posso manipular essa foto para ficar igual ao que eu pensei? Não. Ou algo que você nem pensou. Já tira foto com esse compromisso, com o compromisso de que ela respeite o seu pensamento, sabe? Que parta da imagem que você imaginou e não que parta da câmera, né? Uhum. Sobre essa questão das referências que você falou, eu pensei numa pergunta que é especificamente sobre o cinema nacional, né? Sobre os seus trabalhos no cinema nacional aqui. Eu queria perguntar qual é a sua relação com as referências dentro do nosso cinema. E você disse na sua live da ABC que eu assisti que esse é um poço de referências que não necessariamente você procura elas, mas você acaba exercendo, então, elas estão muito imbricadas na sua própria perspectiva e visão, né? E aí eu pensando nessas questões, e nessas dificuldades que a gente está passando com cultura, com a cine, eu queria perguntar qual é a sua relação, especificamente com o cinema brasileiro mesmo. Eu estava uma vez assistindo um debate de artistas plásticos. Eles estavam inaugurando uma exposição e aí alguém perguntou para ambos como era essa história que referências eles tinham sobre aqueles trabalhos que eles estavam expondo. Aí um falou assim, eu me tranquei 3 meses no meu ateliê, que eu não lia nem jornal mais, eu não sabia mais de nada do mundo, porque eu queria achar a minha essência e fiquei ali, me alimentando e olhando para dentro de mim e fiz esse trabalho. Aí o outro falou assim, e todo mundo adorou a resposta dele, aplaudiu e tudo mais. Aí o outro falou assim, olha, eu hoje, sentado nessa cadeira, sou a soma de tudo que eu comi, de tudo que eu bebi, de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu li na minha vida. Eu falar que eu não tenho referências seria uma contradição, porque eu sou uma referência ambulante, a gente não tem como negar. Então, assim, e é muito curioso como a gente vê isso, assim, as decisões estéticas do Sudoeste são muito do Sudoeste, sabe? O processo criativo do Sudeste era muito gostoso. Os processos com o Eduardo são muito gostosos, porque a gente descobre o negócio e fica olhando um para a cara do outro muito amarradão do que pensou e do que bolou. E claro que em algum lugar tem essa gavetinha de limite. Outra questão que eu não vou chamar de coincidência, porque se eu chamasse de coincidência eu estaria me traindo no que eu acabei de falar. Mas depois de ter feito Aspirinas, quando eu revi o Vidas Secas, eu achei um diálogo enorme. Agora, nunca a gente viu uma imagem do Vidas Secas no trabalho de preparação do Aspirinas. Mas o Vidas Secas é um filme que eu vi mais de 5 vezes. Outra coisa muito boa do curso de cinema da UF, né? Porque a parte de teoria da UF era muito forte na época que eu estudei. Então, realmente... E a gente tinha um negócio que era muito tesão, que a gente tinha aula de história do cinema brasileiro no Cinearte UF. Não sei se tem ainda. A gente teve poucas aulas, mas teve lá. Cara, era incrível. Projetava em 35 os filmes, sabe? Se você acordava e chegava na UF 8 horas da manhã e via um filme em 35 numa aula. Sim. Era inacreditável, né? Então, sim, eu vi muito filme brasileiro. Minha memória é meio ruim mesmo. Então, daí talvez eu nem reconheça as coisas mesmo, sabe? Mas eu super entendo. Eu não reconheço a coisa em si, mas eu reconheço o processo, né? Sim. E a gente é alimentado por essas imagens, essas narrativas. E esses sentimentos também, né? Às vezes uma referência não é visual, às vezes ela é emocional, né? Você lembra do que você sentiu vendo aquele filme. Então, é comum, né? Você, numa reunião de longa, você falar assim, será que é para a gente sentir nessa sequência a mesma coisa que a gente sentiu quando viu aquela sequência do filme tal? E você não vai repetir a decupagem ou você vai repetir qualquer coisa que tem naquele filme, mas você reconhece que aquela experiência que você teve é similar à que você quer
desenvolver nesse trabalho, né? Aqui tem uma pergunta que me mandaram agora, que é de acordo com a sua perspectiva, sua opinião, quais seriam os novos protocolos em set, assim, que você vê no pós-pandemia, assim, como que você acha que a gente vai começar a trabalhar e relação entre equipe, no set mesmo, no funcionamento do set? Eu estava fazendo uma série que parou, e ela parou na Uhum. segunda semana de filmagem, sobre 15. Então, ontem mesmo, a gente teve uma conversa com o chefe de departamento, e o entendimento que eu tenho é o seguinte, aliás, não é um entendimento, eu tenho uma confusão de entendimentos, mas um deles eu não consigo imaginar um set funcionando onde eu tenho que estar a 1,5 m de alguém e todo desinfetado e todo cheio de coisa. Imagina uma pessoa de short sem camisa, porque o personagem está assim, no meio de um exército de astronautas em volta dele, sabe? E com distância, e ele sem distância, porque ele está aqui, assim, do outro ator. Então, eu acho que tem uma pressão muito grande do mercado para que volte, mas o primeiro ponto que me deixa meio perturbado é isso. Como é que o elenco se comporta do ponto de vista de concentração e de estar disponível para se jogar no personagem num ambiente como esse, né, que a gente está olhando, né? Talvez sejam filmes mais com menos compromissos assim de profundidade de atuação, talvez, né? Eu não sei. Isso é uma questão. Por exemplo, o diretor de arte apresentar um projeto de cenário com um dressing todo, e não é aquela coisa de trazer experimentando, então a poltrona fica aqui, a mesa fica ali, o que é uma coisa muito engessada, né? E aí o diretor vai ter que apresentar uma decupagem, um desenho de decupagem, e eu vou ter que fazer um mapa de luz, o meu gaffer vai ter que respeitar tudo isso. Então, ele vai ter que colocar a luz exatamente onde eu coloquei, porque a mesa está exatamente onde ele colocou e a câmera, o diretor jurou que ia ser ali. Eu nunca vi um filme ser feito assim. E eu não sei se a gente tem esse talento, assim. Eu já fiz vários filmes que o meu pré-light deu super certo. Que está perfeito, vamos rodar, tá certo. Eles entenderam tudo e funcionou. A minha ideia foi bem executada pelos eletricistas e funcionou. Beleza, estamos prontos para filmar. Mas isso não acontece no filme inteiro, né? Então, eu não sei se a gente está preparado para isso. Seria uma maneira mais... dependeria de uma preparação muito especial. E outra questão que eu tenho dificuldade de entender é sobre responsabilidade, sabe? Eu entendo que, assim, o protocolo ele é feito para diminuir os riscos. Ele não é para neutralizar os riscos. Vai expor equipes. Essa parte eu não entendo, né? Porque eu ouço falar de termos de responsabilidade. Eu acho que isso não pode existir, sabe? O profissional se responsabilizar por uma eventual contaminação, né? Então, enfim. Então, essa coisa está muito delicada ainda, com entidades discutindo. Mas, do ponto de vista prático, eu acho que é isso. Eu acho que seria uma frieza muito grande, que muitos filmes podem caber... sim. Aí vem a outra coisa toda, que ok, estamos falando aqui de retomadas de projetos que já existiam, pelo menos que já tinham um roteiro escrito. Isso talvez seja o mais difícil. O mais difícil é você reproduzir um projeto que foi escrito para uma realidade antes do Covid e vai ser filmado durante, né? Isso é delicado. Talvez os projetos tenham que ser escritos para isso, né? Tem mais uma pergunta aqui, que eu vou juntar com uma outra que já tinha sido perguntada, que perguntaram assim: é difícil manter um estilo visual ao longo de um filme, em termos de luz, cor, tipos de enquadramento, etc. E
perguntou, né? A pergunta é como manter essa unidade visual. E eu queria que você também pudesse responder sobre a questão do pensamento que teve por trás dos aspect ratio de Sudoeste e Unicórnio, que é 236, né? Eu não lembro. 366. 366, isso. 366. A dificuldade para manter uma unidade visual é criar uma unidade visual, que eu digo, é estabelecer que unidade é essa, né? Porque a unidade, ela não é consequência de um trabalho. A unidade, ela é um ponto de partida. Por exemplo, no cinema Aspirinos e Urubus, a gente teve, eu contei lá no live da ABC, a gente teve um processo de 4 meses para achar aquela imagem. Aquela imagem, uma vez encontrada, ela foi, o Marcelo aprovou, gosto disso, queremos isso, vamos fazer assim, isso vai para o figurino, isso vai para a direção de arte. Os acordos que a gente faz, por exemplo, no Aspirinas, o Marcelo não queria uma luz linda de pôr do sol, nascer do sol, essas coisas. Eu falei, tudo bem. Então a gente filma entre 9 e as 3 da tarde. A única maneira que a gente tem de não ter uma luz deitada é não filmar nesse horário. Então a gente não filmava de 9, antes das 9 nem depois das 3. Foi um compromisso que a gente teve. E dentro desse compromisso, não era um compromisso meu, não era um desejo individual. Era um compromisso para que aquele filme, do jeito que ele foi combinado, aconteça, né? Em todos os departamentos. E ele foi desenhado para isso no plano de filmagem. A figurinista falou para mim, eu tenho dificuldade de fazer o figurino para preto e branco, né? Vamos conversar sobre isso? Aí eu falei, olha, pensa que é o seguinte, quanto mais contraste de cores, mais contraste de cinzas, mais chances de contraste de cinza a gente vai ter. Aí ela viu o figurino louquíssimo em cor. Em cor, você olhava para aquilo e falava assim, que é isso? Isso é uma fantasia, né? Isso não é um figurino, isso é uma fantasia. E ela foi tirando fotos preto e branco e seguindo essa história. Então, um azul X com vermelho X com amarelo Y, eles davam cinzas interessantes. E para ter unidade, você precisa criar esses compromissos na pré. Primeiro, você constrói essa unidade, ou constrói o universo conceitual do filme, estético, divide isso com seus parceiros todos, e seus parceiros todos viram produção e assistência de direção, que são as pessoas que vão, de alguma forma, dar as condições para que isso aconteça, né? E tentar lembrar desse compromisso que ele teve. É difícil mesmo, né? Porque você tem várias sinucas, né? Você contar a história de um dia passando em preto e branco é mais possível, né? Porque em cor, um dia nublado, um dia com sol, ele é muito diferente. Se eu estou contando que é um dia passando, em preto e branco é mais fácil, por exemplo, né? Então, se aquele filme fosse colorido, eu tivesse que fazer esse dia passando, ia ser muito mais difícil ter uma unidade. No Unicórnio, a gente fez os testes e estava um dia horroroso, chovendo, assim, muito feio. Eu estava arrasado porque o teste estava num dia como aquele. E aí, na hora de ir embora, teve 5 minutos de sol e eu filmei tudo que eu tinha feito nublado nesses 5 minutos de sol. E a gente foi para o laboratório para começar a trabalhar as imagens na pré. E eu comecei a olhar para as imagens nubladas e no sol ficou horrível. Aquilo que a gente gostou, no sol não funcionava. E aí eu voltei para casa com esse problema e eu olhei o plano de filmagem e olhei a meteorologia e vi que só tinham 2 dias de sol naquelas 3 semanas de filmagem. E eu olhei para aquilo e falei assim, cara, se isso for verdade, eu não acredito no site de meteorologia, mas se isso for verdade, eu preciso aproveitar isso. E tinham duas diárias no filme que eram numa árvore que não era o universo dela. Ela passava por um portal, que era uma floresta, e chegava na árvore dela. E aí eu sugeri na reunião de análise técnica que a gente conseguisse filmar e ficar de olho, e nos dias que fizesse sol, a gente fosse para aquela árvore. Tem essa questão, né, que teve uma pergunta aqui que foi o que um jovem que deseja ingressar no mercado de trabalho deve ter, né? Tem toda essa questão que você falou, que a gente meio que tem que saber muitas coisas para quando chegar ali na hora a gente conseguir
lidar com os problemas, lidar com os imprevistos que aparecem e tentar alinhar, né, as coisas, o que o projeto pode fazer, né, questão de orçamento, o que a gente tem de equipamento para poder fazer, com a questão estética, com a unidade visual, que a gente pode desenvolver e prestar mais atenção assim no nosso currículo e tal, para poder ingressar nessa área fazendo um bom trabalho, né? Seria essa a pergunta. Eu acho, assim, eu comecei sendo assistente de câmera, né? E eu acho a assistência de câmera uma função analítica, porque você passa a grande hora do assistente de câmera é na hora que a luz entra na lente e ele tem que colocar aquilo em foco. Aquele conjunto todo de trabalho, ele atravessa a lente na velocidade da luz e o cara tem que botar em foco. É uma responsabilidade muito grande. Mas fora esse momento, ele está muito tempo em espera. E ele pode ficar tomando um cafezinho com a galera contando história, mas ele pode ficar sentado ali do lado da câmera, prestando atenção no que está acontecendo. E eu acho que é essa percepção do que está acontecendo que faz com que a gente consiga ajudar as outras pessoas, e as outras pessoas vão perceber que a gente está atento, e eu acho que é aí que a gente vai ganhando as promoções, sabe? As pessoas vão te puxando, né? Então eu acho que, sei lá, a maior qualidade que uma pessoa pode ter quando está começando é concentração e percepção do que está acontecendo em volta, né? Vai te fazer o seu trabalho melhor e a ponto de sobrar até tempo de você poder ajudar as outras pessoas, né? Sim, sim. Teve uma outra pergunta aqui que foi como que é trabalhar em produções de TV como Verdades Secretas e como que foi, né, trabalhar essas diferenças entre um longa e uma produção de TV, como foi a experiência do Verdades Secretas? Tá. Então, eu já tinha, até eu fazer o Verdades Secretas, eu tinha feito muitas séries, inclusive para a própria Globo, né? E as séries, em geral, elas têm um modelo mais parecido com longa, mas com mais volume. E para mim, a grande questão das séries fora da Globo é que num longa, eu fiz poucos longas com 2 câmeras, mas todas as séries que eu fiz tinham 2 câmeras. Eu já tinha essa experiência de ficar olhando para 2 câmeras, né? Que acho que é a primeira diferença, né? Quando você sai de um longa para entrar no set de TV. O fotógrafo, ele é o cara que traduz um sentimento. O Edgar Moura conta isso lindamente, né? Que ele fala que o fotógrafo, ele materializa a imagem de um sonho que ele não sonhou. Então o cara me conta o sonho dele e eu tenho que falar um monte de número para o meu assistente de câmera, para o meu gaffer e para o meu laboratório, colorista e tudo mais. Mas ninguém participa do meu processo. Esse processo ele é muito meu e ele pode ser bagunçado. Tipo, ninguém visita essa minha cozinha. Eu tinha que dizer para os outros fotógrafos que estavam me representando nos sets como que eu penso. E eu nunca tive que dizer isso para ninguém. Então, eu tinha que dizer porque eu dava o exemplo do corredor para eles, né? Eu estou num corredor com muitas portas, eu abri a primeira porta, não é, a segunda porta não é. Ele não tem que tentar abrir a primeira ou a segunda, eu já abri. Então, eu tenho que dividir com eles o meu processo criativo, o que eu tentei que deu errado, para que eles não tentem. Foca nesse universo que a gente não conhece ainda, mas que pode ajudar a gente. Dividir esse processo criativo de fotógrafo para fotógrafo foi uma grande novidade para mim. Eu diria que na televisão você tem 2 caminhos. Ou você falar assim, a luz é essa, pronto, acabou. Ou você contar como você chegou nessa luz e o que você está pensando. E isso é difícil, isso não é fácil. Eu acho que essa é... Porque você nunca faz sozinho um trabalho de televisão. Aliás, claro que faz, né? Nunca faz. Faz também, mas é mais raro. Uma série você faz sozinho também. Você morre, mas você faz sozinho. Mas esses trabalhos que têm maior número de episódios,
Uhum. Você invariavelmente, você tem sempre um estúdio e uma externa. Para quem estudou cinema na era Collor, que conselhos pode dar para quem está estudando cinema na era do Bolsonaro? Então, é curioso isso, né? Porque isso para dizer, então, que a vida, o mundo anda em ciclos, né? A gente nunca sabe quando que vai fazer isso, né? Então a gente está desesperado, porque a gente olha essa montanha-russa e está indo cada vez mais alto, mais alto, mais alto, mas uma hora vai descer. E uma hora vai acabar a montanha-russa, né? A gente sabe, no alto do desespero, do grito, da volta da montanha-russa, a gente sabe que uma hora isso vai parar. Uma hora esse governo não vai existir mais. Mas era isso, cara. Imagina que a gente passou uns anos sem longa, e agora é possível que a gente passe uns anos sem longa também. Muita gente desistiu de fazer cinema naquela época. Foram fazer só publicidade ou foram trabalhar num restaurante, foram fazer outras coisas. E a gente, pode ser que a gente viva isso, né? Se a gente passar 3 anos sem fazer longa, que é o que aconteceu naquela época, ou só longa gringo, que as pessoas desistam do cinema, né? Mas quem não desistiu, por exemplo, naquela época, eu lembro que 2 fotógrafos não tinham parado de fazer longa, que era o Antônio Luiz e o Walter Carvalho. E os caras estão aí filmando, sabe? Então, a gente vai ter... É engraçado, né? Mas, assim, a gente quer dizer... Quantas vezes eu não quis desistir do cinema ao longo da minha vida? 1 milhão de vezes. Agora, talvez seja mais uma, se o negócio apertar. E a parada é não desistir, né? As crises vão sempre existir. Essa não vai ser a última. Essa não vai ser a última. Eu do alto do meu privilégio, eu tenho que reconhecer isso, né? Eu estou em casa, numa casa gostosa, que eu gosto de ficar, com um monte de livro que eu não li ainda. Eu tenho me dedicado aos estudos, né? Eu entendo que eu sou de uma parcela pequena da população que pode fazer isso, mas eu acho que a gente tem que buscar os mecanismos para estar o mais inteiro possível, para quando isso acabar, a gente poder voltar para as coisas, né? Sim. Tem mais uma pergunta que é de uma grande primeira assistente do Cinema UF. Ela perguntou se você costuma levar estagiários para o set, a Juliana Charlot. Eu tinha trabalhado com o Antônio, que era o fotógrafo do filme. Ele me conheceu num curta, ele quis me levar para o longa, e o operador de câmera tinha uma sugestão, o primeiro assistente tinha outra sugestão, e ele impôs que eu fizesse o filme, né, para eles. Eu trabalho um pouco, eu me beneficio, apesar de eu ter me beneficiado disso, eu trabalho um pouco diferente. Normalmente eu escolho a pessoa que vai ser primeiro assistente e falo, olha, me diz quem você está pensando e vamos conversar sobre isso, mas eu não coloco, dificilmente eu sugiro alguém. Eu fico muito no papel de, sei lá, ouvir as propostas da pessoa enfim. Eu vejo, as pessoas às vezes me escrevem, e às vezes eu respondo, às vezes eu esqueço de responder, eu fico mal porque esqueci de responder, porque eu lembro disso, né, da agonia que é, você fala, e aí, tem um mundo lá fora e eu não conheço ninguém, como é que eu faço? Né? Eu acho que se algum fotógrafo deixar de responder, não fica com vergonha não, escreve para outros, ou escreve para ele novamente. Né? Eu queria perguntar se tem alguma outra consideração, alguma dica, um detalhe que vocês queriam falar. Não sei, né? Na real, quer dizer que eu amo o UF. Também. E que é isso. E que sempre que a UF quiser bolar qualquer coisa, eu tenho pensado, não sei quando vai ser, mas um centro de pesquisa, de estudo, sabe? De reflexão sobre a imagem. Juntando as coisas que eu não aprendi e que eu gostaria de aprender. Então, na real, logo, eu já estou me organizando para isso, sabe? Para reunir pessoas para estudar o que eu gosto de estudar e que eu não consigo estudar em geral, sabe? Eu só queria agradecer muito por esses ensinamentos, a sua disponibilidade de falar aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. E tem algumas pessoas aqui que estão pedindo para você
virar professor para dar aula para gente, que gostaram muito de tudo que você falou. Muito Eu obrigada. agradeço muito também. Eu adorei estar aqui.